Gustavo, primeiro que não há nenhuma manobra que possa ser feita pelas autoridades brasileiras para evitar a aplicação da Lei Magnitsky. Primeiro, é necessário esclarecer que a Lei Magnitsky não é uma legislação norte-americana que pretende ser aplicada a países estrangeiros. Não é isso. É uma lei que diz respeito apenas aos Estados Unidos, que diz o seguinte, basicamente: aqueles que pretendem, ter os privilégios e acessar o mercado financeiro norte-americano têm que respeitar a lista da OFAC. Como na lista da OFAC tem lá como violador de direitos humanos, que na minha opinião é Alexandre de Moraes, devido à lesão, a prisão de Daniel Silveira, Felipe Martins, entre outros casos, aqueles bancos e instituições financeiras que se relacionarem com essa pessoa, Alexandre de Moraes, não poderão ter acesso ao sistema financeiro norte-americano. E contra isso não há nada que os brasileiros possam fazer. Eu vejo muitas pessoas ainda no estágio da negação, achando que conseguirão, de alguma maneira, burlar. Mas imagine só, os Estados Unidos aplicam as sanções a vários outros países, autoridades de Cuba, do Irã, da Venezuela, e é óbvio que a sua aplicação, a sua efetividade, não fica à mercê desses países, pois se assim fosse, eles já teriam recusado as aplicações dessas sanções. E finalizando, como eu entendo que o governo Donald Trump não vai recuar ou mesmo se submeter gratuitamente aos caprichos de uma canetada de Flávio Dino, eles continuarão indo adiante com a sanção. Eu espero até uma resposta, talvez outras consequências vindo das autoridades americanas após esse desafio feito pelo Flávio Dino. O Brasil voltou a ser manchete no cenário internacional. O indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de seu filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, repercutiu em jornais de peso na Argentina, no Reino Unido e também nos Estados Unidos, levantando questionamentos sobre democracia, alianças políticas e até mesmo sobre um suposto plano de fuga para escapar da justiça brasileira. Na Argentina, o tradicional jornal La Nación destacou a descoberta feita pela Polícia Federal. Um pedido de asilo político endereçado ao presidente Javier Milei foi encontrado no celular de Jair Bolsonaro. O documento, segundo a investigação, teria sido alterado pela última vez em fevereiro de 2024 e revela que o ex-presidente cogitava atravessar a fronteira e buscar refúgio junto ao seu aliado ideológico. Para a imprensa argentina, essa revelação reforça os laços estreitos entre Bolsonaro e Milei, mas também levanta dúvidas sobre até que ponto o governo vizinho poderia ou não se envolver em uma crise política brasileira. Já no Reino Unido, o jornal The Independent não poupou destaque para o episódio. O veículo informou que a Polícia Federal brasileira acredita que Bolsonaro queria fugir para a Argentina e solicitar asilo, caso as investigações avançassem contra ele. O jornal também chamou atenção para outro personagem central da trama, o pastor evangélico Silas Malafaia, aliado ferrenho de Bolsonaro, que também passou a ser investigado por suposta participação em tentativas de coagir ministros do Supremo Tribunal Federal. No Brasil, o relatório da Polícia Federal foi contundente. A corporação indiciou Jair e Eduardo Bolsonaro pelos crimes de coação no curso do processo e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. O documento aponta que Eduardo Bolsonaro teria atuado diretamente junto ao governo do ex-presidente norte-americano Donald Trump, pedindo que os Estados Unidos adotassem medidas contra autoridades brasileiras, especialmente contra o ministro Alexandre de Moraes. E de fato, pouco tempo depois dessas articulações, o governo americano anunciou um pacote de medidas duras contra o Brasil, um tarifaço de 50% sobre importações de produtos brasileiros, uma investigação contra o sistema PIX e até sanções financeiras direcionadas ao próprio Moraes com base na chamada Lei Magnitsky, legislação que permite punir autoridades estrangeiras acusadas de abusos de poder. Para aliados de Bolsonaro, como Trump e figuras influentes do Partido Republicano, essas sanções eram uma resposta legítima. Para investigadores brasileiros, eram a prova de que Eduardo buscava influenciar uma potência estrangeira para pressionar a justiça do Brasil. Enquanto isso, Eduardo Bolsonaro, sob o argumento de perseguição política, pediu licença de 122 dias do mandato parlamentar e se mudou para os Estados Unidos. Pessoal, fala um pouquinho para vocês da minha experiência aqui nos Estados Unidos, cultura americana, como é que a banda toca aqui, inclusive dentro da política. Aqui nos Estados Unidos, um pastor, um líder religioso, ainda mais alguém do tipo Silas Malafaia, que tem uma notoriedade mais do que nacional, é reconhecido fora do país, isso daqui não é brincadeira. O impacto disso dentro do cenário político americano não é pouco. Disso que eu estou falando, dessa notícia aqui, de que foi aberta uma investigação contra o Silas Malafaia. E além disso, o recado não é só para o Silas Malafaia, não. É mais uma vez para mostrar, olha, um pastor, um líder religioso, reconhecido internacionalmente, está sofrendo na mão de Moraes. Imagine você, tia do Zap, que não tem a mesma notoriedade, ou a mesma estrutura, ou as mesmas conexões que o pastor Silas Malafaia. Na Nicarágua foi como? Então, acompanhe de perto,
né? Critique enquanto ainda há tempo, não se dobre pela censura, porque se o ditador quer te calar, você tem mais que falar. Todo apoio ao pastor Silas Malafaia. Mas a polêmica não parou por aí. Áudios vazados do pastor Silas Malafaia trouxeram ainda mais fogo à crise. Nas gravações, Malafaia chama Eduardo de babaca e ameaça expor publicamente o deputado caso ele continuasse adotando posturas consideradas inadequadas. O caso, que poderia representar uma ruptura entre aliados, acabou tendo outro desfecho. Eduardo saiu em defesa do pastor, alegando que tudo não passava de uma cortina de fumaça criada para desviar a atenção da opinião pública. Agora, presidente, a boa. Dá parabéns ao Flávio, pô! Falou certo, cacete! Na CNN, na Globo News, eu não sou a favor da taxação, não, mas tem que sentar para conversar sobre a anistia. Pô, tudo a carta do Trump é pra você. Toda a arrombada que o Trump deu no mundo é sobre economia. Você, com o Brasil, é sobre você, cara. A faca e o queijo tá na tua mão, cacete. E nós não podemos perder isso, pô. E vem teu filho babaca falar merda, dando discurso nacionalista, que eu sei que você não é a favor disso. Dei-lhe um esporro, cara. Mandei um áudio pra ele de arrombar. E disse pra ele, a próxima que tu fizer, eu gravo um vídeo e te arrebento. Falei pro Eduardo, vai pro meio de um cacete, pô. O cara tá sendo contra você, essa fogueira de merda de vaidade. Mas dá parabéns ao Flávio, tá? Foi certinho, é isso aí, vou dar parabéns a ele também. Vambora! A faca e o queijo tá contigo, Deus tá contigo, compadre. Eles estão ferrados. Vão ter que sentar no colinho, tá? Essa que é a verdade. Um abraço. Tem circulado aí uns áudios do pastor Silas Malafaia, né? Vazaram, mais uma vez, através do Fishing Expedition, né? Pegam o celular do Bolsonaro, vazam o que interessam, jogam uma cortina de fumaça para o que realmente importa. Moraes e Dino estão tendo um tempo muito ruim com os bancos, sabem que não vão ganhar essa parada, pois não existe cenário de vitória para o STF. E, diante disso tudo, tô aqui para dizer o seguinte, pastor Silas Malafaia, tamo junto. O senhor está sofrendo os últimos atos desse regime. É aquela situação do desespero, onde eles já não sabem nem mais o que fazer. Tem até gente achando que o Trump vai mudar de ideia, ou pensando que é igual ao Brasil, que é depender do escritório de advocacia que você contrate, eles podem reverter as coisas. E nos Estados Unidos a banda toca diferente. Então siga firme e forte. Tamo junto, pastor. O senhor igual a mim tá preocupado com o Brasil e com os brasileiros. Bola pra frente, vambora. A PF, no entanto, levou os áudios a sério. Eles foram incluídos no relatório entregue ao Supremo, reforçando a suspeita de que Bolsonaro, seu filho e aliados estariam envolvidos em uma rede de tentativas de coação contra ministros da corte, em troca de algum tipo de perdão ou benefício político. Como consequência, Jair Bolsonaro passou a cumprir novas medidas cautelares, incluindo tornozeleira eletrônica e a proibição de contato com autoridades estrangeiras. E o cerco judicial contra o ex-presidente não para de apertar. No próximo dia 2 de setembro, Bolsonaro será julgado pelo Supremo Tribunal Federal na chamada ação penal da trama golpista. Nessa ação, ele é acusado de chefiar o chamado Núcleo 1, considerado o grupo central de planejamento da tentativa de golpe de Estado que culminou nos ataques de 8 de janeiro de 2023, quando manifestantes invadiram e depredaram as sedes dos três poderes, em Brasília. Ao lado de Bolsonaro estarão outros nomes de peso de seu antigo governo, como o general Augusto Heleno, o ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira, o ex-ministro Braga Neto e o ex-ministro da Justiça Anderson Torres. Todos são acusados de crimes como organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e dano qualificado contra patrimônio público. Para a Procuradoria-Geral da República, o julgamento será histórico. Não se trata apenas de responsabilizar políticos e militares por articulações ilegais, mas de dar uma resposta clara sobre os limites da democracia brasileira diante de ataques internos. E é exatamente por isso que a imprensa internacional tem dado tanta atenção ao caso. O Brasil, maior democracia da América Latina, se encontra diante de uma encruzilhada. No campo político, a pressão também aumenta. O presidente da Câmara, Hugo Mota, recebeu representações do PT e do PSOL e enviou à Comissão de Ética um pedido de cassação do mandato de Eduardo Bolsonaro. Para aliados, é uma perseguição.
Para opositores, é uma consequência natural de sua atuação no exterior contra o próprio país. Enquanto isso, Trump e seus aliados nos Estados Unidos mantêm o discurso de que Bolsonaro sofre uma caça às bruxas, acusando o ministro Alexandre de Moraes de abusar de seus poderes e de restringir a liberdade de expressão. Essa narrativa fortalece Bolsonaro entre parte de sua base, mas também o isola cada vez mais das instituições brasileiras. O que está em jogo agora não é apenas o destino político da família Bolsonaro. O que se discute é se a democracia brasileira será capaz de resistir a um dos maiores testes de sua história recente, enfrentando pressões internas, articulações externas e uma série de revelações que ainda podem vir à tona.